que né, pelo menos uma pessoa para me olhar, ver se está entendendo, enfim. Mas tudo bem. Hoje eu já tinha avisado, né? A gente vai começar a falar de Photoshop. Todo mundo já ouviu falar do Photoshop, né? Alguém nunca ouviu falar? A pergunta é essa. Alguém de vocês nunca ouviu falar Photoshop na vida? Não, acho que é impossível, né? Aí, ó. Quem tá aí? O Wallace entrou, aí, ó. É nóis. É o seguinte, o Photoshop, então, ele é um programa que tem uma outra linguagem de... E a gente viu isso lá na nossa teoria, né? O Photoshop ele vai falar da imagem em bitmap, que são aquelas imagens que a gente vê os quadradinhos que formam essa imagem, tá? E eu gosto de apresentar o Photoshop, assim, a apresentação oficial, fazendo alguma coisa nele, porque eu acho meio cafona e meio sem objetivo você ficar mostrando as ferramentas e só mostrar assim as coisas que você vê na tela e não praticar para você já colocar em função, sabe? Algumas coisas e já ir internalizando a linguagem, como se comporta, como as questões mais básicas do Photoshop. Então, a minha ideia hoje é mostrar o exemplo da construção de uma imagem, de uma fotomontagem, para ser específico. Se a gente for pesquisar aí na história da arte, do design, enfim, uma das artes, dos estilos artísticos, né, que mais trabalhou com essa ideia da fotomontagem, alguém tem ideia de qual estilo que a gente pode buscar uma inspiração de fotomontagem na arte? Quando a gente fala de estilo de arte, eu estou falando assim, da pop art, do clássico, do gótico, do barroco, do... Oi? Arte de colagem, exatamente. É uma fotomontagem. A colagem, ela foi muito usada em um estilo artístico em que a gente esbarra quando vai estudar design gráfico, história da arte, e vocês vão passar por isso também, que é o dadaísmo. Vocês já ouviram falar do dadaísmo? Alguém conhece o dadaísmo? Sabe falar o que é o dadaísmo? É o seguinte, o dadaísmo é um estilo artístico que vigorou ali, existiu por um curto período, que foi um período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Era uma cambada de artista muito maluca, assim, que se reunia muitas vezes em um cabaré, né, à noite, assim, mas o cabaré tinha uma cultura diferente, né, antigamente, assim. Era onde a vida boêmia acontecia e os artistas se encontravam. E eles, em algumas sessões, faziam artes, colagens. Essa ideia da colagem, da sobreposição de imagem, ela é muito natural dessa época. Aqui eu estou abrindo algumas imagens, eu não vou ficar me atendo a detalhes, mas a gente vê que os trabalhos mais importantes que deixaram registro, porque depois de fazer essas montagens, essas loucuras, esses artistas queimavam as obras. Teve algumas obras da escultura dadaísta que são ícones hoje em dia, quando a gente vai falar de história da arte, mas eu vou focar nas colagens, tá? Que é o nosso tema de hoje. Então vocês vão ver que é basicamente a sobreposição e recorte de imagem, de forma a você criar uma composição, né? Vocês estão percebendo aqui no exemplo que eu estou citando aqui, mostrando, no caso, são vários olhos recortados de revista, de jornal, enfim, de retratos, misturados com textura, com imagens, com recortes de texturas. Isso exige, assim, um pouco de contemplação, né? Um pouco de análise. Porque você vê uma textura de folha, uma textura de umas florzinhas bem pequenininhas e amarelas, estão todas juntas. Tem outros recortes de flores aí. Às vezes a pessoa consegue esses recortes em uma única imagem, em uma única referência de fotográfica, né?
Então, quando a gente fala de fotomontagem, fotocolagem, eu estou falando dessa cultura que eu estou mostrando aqui para vocês, né? É legal estudar o dadaísmo, assim, quem tiver interesse aí para buscar uma referência para a próxima atividade, que vai ser sobre fotocolagem, fica aí uma dica muito legal. Vocês vão perceber que tem muito trabalho criativo a partir do recorte de imagens. Você vai conseguir criar imagens irônicas, ácidas, críticas, ou até mesmo criar uma situação, usar essa técnica, mas não para fazer uma distorção, mas sim uma nova imagem, né, a partir daquela colagem, sem essa ideia de distorcer. Alguns artistas também usam essa ideia da montagem para gerar imagens fantásticas. Tem alguns exemplos aqui, ó. Photoshop, se eu pesquisar aqui, ó, surrealista, surrealismo. Deixa eu ver as imagens que vão aparecer aqui. Eu gosto muito nas minhas pesquisas de misturar conceitos, enfim, estilos, ideias. Aqui, ó, por exemplo, nessa imagem aqui, vou abrir ela aqui, do lado. Não nessa, essa aqui. Essa também dá para fazer com essa ideia da fotomontagem. São imagens mais trabalhadas, assim, no sentido de acabamento, mas não tem segredo quando você entende a ideia da fotomontagem e como o Photoshop funciona com essa para fazer um trabalho assim, que você vai perceber que o que vale mais, às vezes, nesse trabalho, nem é o domínio tão profundo do Photoshop. Como eu disse, um recorte em fotografia e a ideia de controle das camadas no Photoshop, ele é muito simples de ser feito, né? O que vale muito é a ideia, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo, que é a imagem de a imagem estática, né, do vídeo aqui, ó. Opa, propagandas. Tudo bem, vocês merecem fazer propaganda. Deixa eu só tirar por favor, esse. Tá. Aqui, ó, a gente vê uma imagem muito interessante, né? Eu posso ter fotografado essa estrada já com esse rapaz aqui, com esse cara aqui, e depois ter tirado a árvore, colocado um corvo, uma corda aqui meio sinistra, né? E várias cadeiras penduradas depois. Ou até mesmo posso ter fotografado ou achado uma imagem de uma estrada, pegado um cara em pé de algum lugar, recortado ele e trago para cá, entendeu? Aqui, por exemplo, ó, é um trabalho de colagem. Tem uma garrafa aqui, ó, que pode ter sido fotografada em fundo branco ou verde, né? Que a gente facilita dessa maneira o recorte da imagem, e eu vou falar um pouco disso. E aqui ter feito colocada aqui a textura da água dentro da garrafa. Oi? O Zé pediu pra você aceitar ele. Ah, desculpa, gente. Foi mal. É que eu tenho que sempre abrir aqui o programa, mas vamos lá. Voltando. Opa! Onde que eu tô? Aqui. Isso. E aí, vocês vão perceber que existem, a partir disso, infinitas possibilidades criativas com essa técnica da fotomontagem, tá? Então dá para fazer muita coisa. Essas coisas mais fantásticas e essa coisa mais ácida, mais na cara, assim, que quer mostrar o recorte, quer mostrar que, né, aquela coisa meio de recorte mesmo, né, de patchwork, né, de você ter vários elementos ali que não combinam, mas não se combinam a primazia, né, assim, mas a sua composição busca essa tensão, essa falta de unidade, que a pessoa entenda essa fragmentação na composição. Tá? Então vamos lá. Eu só quis dar esse embasamento assim mais criativo, justamente para não ficar também só aquela aula de demonstração, né? De vocês entenderem um pouco do raciocínio criativo a partir disso. Agora eu vou compartilhar aqui
o Photoshop. Já tenho algumas imagens salvas e vou mostrar isso tudo acontecendo. Deixa eu só abrir o Photoshop aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Agora eu vou compartilhar a tela inteira, porque já se mostrou útil isso. Espera aí. Estão vendo aí o Photoshop já? Tem alguns trabalhos abertos aqui de alunos, outras coisas minhas, mas tudo bem. Eu vou aqui, ó, primeiro fazer uma introdução na interface inicial do Photoshop, tá? Normalmente, quando a gente abre ele, todo o programa abre essa caixinha de diálogo mostrando seus trabalhos mais recentes, as coisas que você abriu recentemente, mexeu, enfim. E também com a opção de tanto abrir um arquivo que esteja no seu computador, né, a partir da procura desse arquivo, como também abrir um novo arquivo. O Photoshop, ele foge um pouco da ideia do Illustrator no seguinte sentido. Muitas vezes eu já tenho a dimensão da imagem que eu queira criar. Aí beleza, eu posso vir aqui no novo e vai abrir uma segunda caixinha de diálogo que vai te perguntar algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Está demorando um pouquinho, mas vai dar certo. Aqui, ó, essa caixinha de diálogo vão abrir itens, referências que você tem salvo dentro dos mais recentes, os formatos mais recentes que você trabalhou, ou você vai vir aqui, ó, e buscar a referência do tamanho que você deseja ou da mídia que você vai criar, né? Quer dizer, a imagem voltada para a mídia que você vai criar, né? Se você vai fazer um trabalho fotográfico, você clica aqui em foto, vai abrir aqui alguns tamanhos, né, padrões de foto. Você pode pedir que para exibir todas as pré-definições, que esses tamanhos padrões. Repare que quando eu falei de foto aqui, ele já me traz uma resolução, ó, 300 ppi, que é a mesma coisa que dpi, né, que é a nossa unidade de medida da resolução. Mostra que essas imagens que a gente produz para foto, ela tem uma qualidade maior porque elas são para, teoricamente, para impressão, né? Então reparem aqui também, ó, eu vou clicar em uma delas, aqui, ó, por exemplo, em paisagem. Reparem que essa caixinha aqui, ela se adapta a formatos que estão aqui descritos aqui, né? Aqui esses trabalhos de fotografia, eles estão aparecendo em centímetros. Aí, né, às vezes o seu programa ele vai estar configurado em centímetros. Né, e muitos, né, um consenso aí entre os designers gráficos também preferem trabalhar com milímetros. E aí você tem aqui as medidas em milímetros. Aí ele faz a conversão sozinho. E por se tratar de uma foto, se eu já quiser colocar aqui CMYK, mas pode ser que minha foto eu queira em alta resolução, mas não para imprimir. Aí você deixa em RGB mesmo, entendeu? Mas você vai ter mesmo assim uma foto em alta resolução. Às vezes para fazer uma montagem grande ou usar ela em um vídeo em alta resolução, também isso vai interferir, tá? Quando a gente fala de arquivos digitais, muitas vezes fica muito comum as pessoas imaginarem que a resolução sempre tem que ser pequena. E em alguns arquivos digitais, a resolução ela tem que ser um pouco maior, ou até mesmo a imagem tem que ser a dimensão dela tem que ser muito grande para a pessoa conseguir dar um zoom numa foto do site, né? Ou você tem lá um conteúdo, né, um texto que tem uma foto pequena. Se a pessoa clicar e ver a imagem maior, a notícia, enfim, tem que ter uma resolução interessante ao ponto de encaixar na tela da pessoa, né? Enfim, isso vai ser para cada um dos trabalhos. Mas aqui, ainda sem confirmar nada aqui, ó, a gente também tem a opção de digitar um nome já. Isso é legal e todas as vezes que a gente vai fazer uma atividade, eu dou um nome para vocês, né, dessa atividade. Aí você vai poder aqui já colocar o seu nome lá, como eu sempre falo. No caso, né, você vai escrever o seu nome, não
escrever seu nome, como eu estou fazendo, e colocar a atividade, né? Eu não sei se a gente está indo para 4, eu acredito que é a 4 ou a 3, acho que é 3, na verdade. Atividade 3, isso, que vai ser a nossa próxima atividade. Mas continuando aqui, ó, tem arte e ilustração. Vocês viram que eu tenho alunos de moda e eu ensino desenho, né, no Photoshop, coloração digital, enfim. Aí a maioria trabalha aqui nessas medidas da arte e ilustração. Aí tem web. Eu estou fazendo uma... Vamos abrir aqui as opções. Estou fazendo uma imagem para pessoas abrirem que vai estar lá no meu stories do WhatsApp ou do Instagram, né? E aí eu sei que é do tamanho de um computador, né? Quer dizer, de um celular alto falho, desculpa. E aqui tem, ó, dispositivos móveis. Aqui né, vai ter vários tamanhos de celulares, né? E aí você vai poder selecionar um padrão aí para trabalhar. Normalmente é da Apple, mas né, muitas marcas seguem um padrão dela também, então é útil também para esses casos. Enfim, aqui, como eu disse, tem como você abrir uma imagem, criar um arquivo do zero e trabalhar em cima dessas dimensões. Quando eu peço para fazer um trabalho mais livre, como o da fotomontagem, eu considero o seguinte: eu uso a... Oi, pode falar. Acho que o William tá tentando entrar na aula aí. Eu aceito aí. Tá, peraí. William, tá aqui mesmo. Desculpe-me, mas deu certo. Agora vamos lá. Quando eu peço um trabalho livre, por exemplo, faço uma fotomontagem e eu não dou tamanho e tal, o que eu gosto de pensar? Eu sempre abro primeiro a imagem principal da minha montagem. Não como um novo arquivo, mas como abrir a imagem diretamente. Por quê? Dessa maneira, eu garanto que eu vou trabalhar no melhor resolução. Nada melhor do que a própria imagem para definir a própria resolução do trabalho, né? No sentido de que eu dei uma montagem livre, não tem um tamanho específico, então eu pego a minha imagem de qualidade melhor, que vai ser na minha montagem a imagem maior do trabalho. Então o Photoshop tem essa opção de abrir uma imagem diretamente no Photoshop. E aí ela preserva a resolução, a proporção máxima da qualidade daquela imagem que você achou na internet. Eu cliquei aqui no botão de abrir, abriu aqui a caixinha de diálogo com o meu Explorer, né, daqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, que tá aqui. Eu gosto de organizar bem, assim, as minhas pastinhas e tal, porque evita eu ter que, né, procurar demais aquela imagem que poderia estar salva né, de uma maneira bem simplificada. Deixa eu ver aqui. Isso. Essa é a imagem aqui que eu quero abrir, que é uma imagem que eu achei de uma loja online que vende almofadas gigantes estampadas. E aí eles tinham, entre as imagens disponíveis para estampar na almofada, tá vendo que até a imagem tem um recorte um pouco diferente? Eu achei essa imagem dessa cidade aqui, que é Nova York, preto e branco, achei legal. E aí eu tive uma ideia também, recente, que vai... Eu vou explicar ela um pouco mais para frente, vamos lá. Então vamos concentrar que eu abri a imagem diretamente no Photoshop e abri o Photoshop com a imagem. Diferente do Illustrator, o Photoshop não trabalha com uma mesa, e sim com uma área de pintura, que é esse quadrado aqui, ó, esse quadrante que define a imagem. Às vezes é um quadrado, às vezes é um retângulo. Aqui está mais para um retângulo, porque a gente percebe que a largura é maior que a altura, né? Não é um quadrado perfeito. Mas vamos lá. Eu não tenho como trazer elementos que eu estou dizendo, a diferença do Illustrator, é que o Illustrator eu podia trazer elementos e deixar de fora da minha prancheta, né? E aqui não. No Photoshop você só vê os objetos que estão dentro dessa área.
Beleza. Uma coisa importante, então vamos entender essa imagem aqui. É exatamente aqui que a gente tem que ir. Em imagem, a gente tem aqui, ó. Aí a gente começa a ver os menus do Photoshop aqui, os menus principais que ficam aqui em cima. Igual todos os programas. No Photoshop a gente usa muitos menus. Então tem que mais ou menos entender cada, cada função aqui é referência a todas as ferramentas que o Photoshop tem disponível. Tem como acessar todas aqui, tá? Mas vamos lá. Espera aí. A gente está aqui querendo entender mais sobre essa imagem. Desculpa. E aqui tem, em imagem, tem tamanho da imagem. Se eu clicar aqui, ó, vai abrir a dimensão dessa imagem, ó. Ela tem 52,92 centímetros de largura e 48,05 centímetros de altura. E como eu disse, ela não é um quadrado, ela tem mais largura que altura. Pouca coisa, mas dá para perceber, né? Aqui a resolução. Ela é uma imagem grande. Eu gostei, assim, na dimensão de um tamanho que, por exemplo, para uma régua, ela é maior que uma régua de 30 centímetros. Então, uma resolução interessante. No tamanho é interessante. Só que a resolução é 72 dpi, né? Isso prejudica um pouco, mas a gente pode fazer um teste aqui na imagem. Quando a gente abre a imagem no Photoshop, ele aparece como uma aba aqui, ó. Eu vou abrir outra daqui a pouco e a gente vai ver uma aba nova aqui, ó, aberta aqui em cima. Então a gente vai de aba em aba acessando aquele projeto que eu estou trabalhando. Junto com a aba vem o nome do arquivo e aqui, ó, aparece 42,6%. Isso aqui é em relação a ao zoom, ou quer dizer, a aproximação que você está em relação à resolução máxima desse trabalho. Então eu estou a 42% da resolução máxima. Então com a ferramenta lupa aqui, ó, aqui do lado no Photoshop, igual no Illustrator, fica a barra de ferramentas, tá? Se por algum motivo essa barra não estiver aqui, tá vendo que agora não está, eu apaguei ela, eu disse que aqui acessa todas as ferramentas, né? E a gente tem aqui, ó, como vir em janela e apertar em ferramentas. Aparece a janelinha aqui. Ela está flutuante porque eu arrastei ela aqui na hora que eu apaguei. Mas eu posso clicar aqui, ó, sem ser no X ou na setinha, bem no meio entre eles. Quer dizer, aqui. E arrastar e soltar ela aqui, ó. Ela prende aqui, ó. E o ideal é que essa barrinha fique sempre aqui. A gente sempre precisa acessar ela. E eu quero apresentar para vocês essa ferramenta aqui, a lupa, que vai dar um zoom. É a tecla Z do teclado. Então, eu vou dar uns cliques aqui, ó. Quer dizer, está a 50%, 60% agora, 66%. E mais um clique. Espera aí, que ele está pensando. Ó, 100%. A imagem, ela ocupa em 100% da resolução toda dela, a área do meu interesse, que é os prédios aqui da imagem, ocupa a minha tela inteira do meu computador, que não tem uma resolução tão potente, mas é boa. Então, por exemplo, essa imagem aqui seria legal para um fundo de um site, que eu ocuparia ela inteira, né? Mas sim, não é o caso. E para o trabalho que eu vou fazer, que é uma ilustração, uma fotomontagem, só criativa, que eu não vou ter uma função a mais, a não ser que eu queira publicar ela depois na internet e tal, eu vou deixar ela, né, ela tá perfeita para isso, né? A gente percebe que a qualidade dela é boa. Se eu começar a dar muito zoom, aí eu vejo o bitmap, que é esses quadradinhos aqui, ó, que a gente não vê a olho nu, né? Que por isso que eu estou dando vários zooms aqui, e daqui a pouco eu vou mostrar a porcentagem que a gente tá para ver todos esses quadradinhos aqui, ó, que formam a imagem. Esses aqui são os pixels. E o bitmap é essa ideia de que o pixel é a formação desse mapa. Esse mapa de várias cores diferentes de quadradinhos produz a imagem que a gente vê. Deixa eu só tirar o zoom, quer dizer, vou acessar aqui, ó, a gente está a 3.000
e 200%. Quer dizer, é como se a gente estivesse olhando com um microscópio uma imagem, né? É impossível a pessoa ver isso, a não ser que seja intencional, né? Que é aquela ideia de estourar a imagem mesmo. Mas vamos lá, vou voltar a 100%. E agora eu vou mostrar algumas outras coisas aqui. Tem várias ferramentas aqui, eu vou explorar muitas daqui a pouco, tá? Mas para mim, a questão mais importante do Photoshop, vocês vão ouvir eu falar isso todo dia. A mais importante, uma das mais, tal, porque tem muita coisa importante. Mas se eu pudesse falar assim, a mais de todas são as camadas. Esse menu que está aqui, ó. Como é que eu faço para acessar? Eu posso clicar aqui, a camada vai aparecer. Muitos programas abrem com ela aqui, ó, presa aqui, ó. Tá? Que pode ser uma opção, porque a gente precisa dela muitas vezes, tá? Se ela não tiver em nenhum lugar, eu gosto de mostrar isso, porque às vezes você se perde aí. Eu só quero essa aqui, né? Essa aqui não sai não. É essas barras de propriedades, né? Eu quero só tirar a camada. Vou deixar isso aqui. O legal do Photoshop é que ele é assim, é maleável, né? A gente consegue ajustar da forma que a gente quiser. Mas se eu estou procurando aqui nas propriedades, aqui as camadas, não tá, eu tenho que ir em janela e clicar aqui em camadas, que vai aparecer ela flutuante, eu posso arrastar ela para ela ficar sempre presa aqui. Opa, quer dizer, estou me atrapalhando com ela aqui, mas eu vou deixar ela aqui e ela vai aparecer aqui. Espera aí, mas eu quero ela presa aqui. Isso, ó. Jeitinho legal de trabalhar. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer um crop nessa imagem, que é um corte, para eliminar algumas coisas que eu não preciso nela. Por exemplo, eu não preciso dessa barra branca aqui em cima, nem aqui. Eu vou dar uma ajustada nela, no caso. Como que a gente faz isso para dar esse corte? Tem uma ferramenta aqui que chama ferramenta corte, tá? É esses quadradinhos aqui, essas quinas se entrelaçando, que é mais ou menos a ideia do corte dentro do Photoshop, nessa função. Se eu clicar aqui, ó, aparece ao redor da imagem essas quininhas, ó. E eu tenho a opção de arrastar elas aqui, ó, e tirar o excesso da imagem que eu não queira. Aqui, por exemplo, eu vou deixar bem aqui onde termina mesmo a imagem e iria começar o branco. Enquanto eu não aperto Enter, eu só estou organizando aqui, eu tenho a opção, ó, de ir mexendo em qualquer coisa ainda. Eu não confirmei a ação. Depois de ter feito isso, eu clico Enter. Aí ele faz o corte. Agora meu trabalho mudou de dimensão. Mas eu não estiquei ou achatei a imagem, eu só fiz o crop, né, o corte dela. Se a gente for agora em imagem, tamanho da imagem, vocês vão ver que ela diminuiu. Era 58, eu acho, né? Foi para 50 de largura e altura 36,9. Então, o que era 40, eu acho, a altura, a gente cortou um pouquinho dela. Beleza. A gente só fez um crop e a gente já viu duas ferramentas. A zoom e a ferramenta corte, tá? Outra função legal aqui a gente perceber quando eu abro uma imagem JPEG, a imagem JPEG é uma imagem fechada ou aberta? Quem sabe me responder essa questão? Por quê? Você sabe me falar por quê? Isso. Você não consegue. A imagem JPEG é uma imagem com todas as camadas mescladas em uma só. Por exemplo, se eu construir essa imagem no Photoshop, eu poderia ter feito a montagem de um prédio em cima do outro tal, e ter aqui, ó, uma montagem das minhas camadas com todos os prédios que eu usei. Mas quando eu já publico uma imagem ou produzo um JPEG, quer dizer que a imagem ela não tem camadas. Ela é uma coisa só. Tudo que está nela, ela pertence a uma mesma camada. Então, quando a gente abre uma imagem JPEG, é curioso porque sempre vem com essa nomenclatura.
plano de fundo ou background, dependendo se você tiver em inglês, e com esse cadeado aqui, ó, trancando a imagem. Eu respeito muito essa imagem que está aqui, porque ela é como se fosse um backup do meu trabalho. Eu sempre vou deixar essa camada. Então, quando eu começo um trabalho e eu sei que eu vou alterar muita coisa na imagem, eu sempre clico com o botão direito em cima dessa camada que é bloqueada, eu não consigo fazer nada nela, e duplico a camada. Quer dizer, eu vou fazer uma cópia dessa mesma camada e vocês vão começar a entender a dinâmica das camadas. E aqui, ó, aparece uma sugestão de nome, que é plano de fundo copiar, que é a camada duplicada. Mas eu vou colocar aqui como cidade, que aí eu sei que essa camada é referência à cidade, que é que eu vou usar na minha montagem. Então percebam o seguinte, agora a gente tem uma camada aqui, plano de fundo, que foi a primeira, e uma camada de cidade. Aqui do lado ainda não vai fazer muita relação, mas muito sentido, porque a camada que a gente está vendo é uma cópia da outra. Mas aqui do lado tem um olhinho. Se eu tiro o olhinho, eu tiro a visibilidade dessa camada no meu trabalho. Mas como a camada que está aqui é a mesma que está embaixo, a gente não viu a diferença, a mudança. Mas se eu apagar o olho dessa também, olha o que acontece. No Photoshop, esse quadriculadozinho cinza com branco, ele representa a transparência. Quer dizer, aqui está dizendo que no meu trabalho não tem nada ainda aqui, ó. Opa, espera aí. Meu mouse quis dar uma travada aqui. Deixa eu só alterar um negócio aqui que eu já aprendi quando meu computador faz isso. E ele tá um pouco antigo. Eu tenho que vir aqui. Espera aí, não é aqui. Opa, volta fio. Isso. Aqui, ó. Em preferências. Então, vocês vão ver a mexida. Trackpad. Abrir preferência. E ativar. Tem que desmarcar esse aqui. Beleza. Voltou ao normal. Desculpem, mas vamos lá. Mas para começar, então, o que eu faço? Eu faço isso, faço uma cópia e deixo só acessado a camada nova que foi duplicada. E essa plano de fundo eu deixo intencionalmente sem o olhinho para não me atrapalhar em algum momento. O Photoshop também tem a ideia de que você pode, né, colocar qualquer coisa em uma nova camada. Né? Você pode trazer para cá uma imagem, por exemplo, e eu vou fazer esse exemplo para a gente ter uma noção bem simples, que é homem steel, por exemplo. Deixa eu ver aqui. É dois L's. Tem uns termos que eu gosto de usar. Foto em steel é aquele tipo de foto que vem com um fundo branco, assim, sabe? Apesar que tá querendo alterar o nome da minha pesquisa, eu vou insistir nela. Espera aí. Opa. Por exemplo, vou pegar uma imagem bem simples, porque o exemplo que eu quero mostrar, eu já quero que vocês tenham entendido essa ideia. Que essa imagem tem fundo branco, tá vendo? Ela só tem uma resolução muito ruim. Deixa eu ver aqui. Mas eu posso colocar aqui também, doideira. Fundo branco também, para ser mais simples. É um cara assim, tá ótimo. Só para esse exemplo rapidinho.
A resolução ótima, tá vendo? 2848 pixels por 4288. Então esse cara deve ser usado em várias montagens, provavelmente. E esse daqui, hein? Mark Wahlberg. Deixa eu ver. Acho que aí ele vai ser mais rápido. Tá boa a resolução também. Opa. Tá, ótimo. Vamos salvar essa imagem. No mesmo lugar. Beleza. E aí eu vou fazer já uma ideia aqui que vai simplificar muito para vocês entenderem o que eu tenho que fazer agora, que é exatamente aqui do mesmo arquivo, eu vou trazer essa imagem para cá, para a gente trabalhar nela, tá? Eu poderia abrir um arquivo novo com essa imagem, mas eu vou fazer isso no segundo exemplo. Mas esse recorte agora eu vou fazer simplesmente assim. A gente, no Photoshop, quando a gente quer trazer uma nova imagem para dentro da minha composição, eu tenho que fazer essa função aqui, que é colocar vinculados. O que ele faz? Ele abre uma tela perguntando que imagem você quer vincular a esse trabalho. Aí eu vou pegar aqui a imagem, eu sei que é essa que está aqui com esse nome. Eu vou clicar aqui, é muito importante isso também. Para que eu entenda a imagem na resolução original dela também, é importante que eu quando for trazer a imagem, né, justamente para entender qual o tamanho dela, eu não preciso clicar, segurar e arrastar. Eu só dou um OK, um Enter, desculpa. E aí ele vai trazer a imagem na resolução máxima que ela tem aqui pro trabalho que eu vou fazer. Tá? Aí aqui abre até uma discussão, por exemplo, qual que é mais importante nesse caso que eu estou fazendo agora? Se eu quero colocar a cidade como um plano de fundo, qual é a resolução que me importa mais? A resolução aqui da fotografia que eu acabei de colocar junto aqui ou da cidade de fundo? Quem tem uma ideia de qual que é mais importante? É exatamente a imagem que vai estar que está em primeiro plano, que eu vou dar mais destaque, que é justamente o ator aqui, o modelo da minha foto, né? Daí eu vou até mostrar uma função aqui que é interessante, que é a seguinte. Toda imagem que aparece aqui, ó, na minha camada, ela vem, ó, quando eu trago ela como vinculada, ela vem com esse link aqui. Mas eu não vou me importar com esse link ainda, depois eu vou falar sobre isso. Eu quero tirar esse link dessa imagem aqui porque com esse link ele prejudica a recorte dinâmico que eu quero fazer dessa imagem. Então, como regra, normalmente eu clico com o botão direito nesse tipo de imagem que vem vinculada e peço para rastrear a camada. O que ele faz? Ele não está com um link mais na imagem, ele trouxe a imagem aqui, tá? Por enquanto é um pouco confuso, mas eu poderia, né, não tem como fazer o que eu quero de forma mais simples se a imagem realmente não estiver. E se for um link, é mais profissional você trabalhar com um link, mas para esse processo inicial deixa um pouco complexo. Mas só lembrando, quando eu fiz aquela função de vincular, ela vem com esse link. Porque se eu clicar duas vezes aqui, olha o que acontece. Ele abre só a imagem, entendeu? E aí eu posso fazer uma alteração, salvar e ela vai salvar aqui. Só que nesse caso eu não vou ainda usar essa função. Então eu posso até apagar essa imagem que abriu aqui com a outra aba e vou clicar com o direito e pedir para rasterizar a camada. Isso vai fazer com que essa camada não seja um link só e seja ela inteira. A imagem está aqui. E o que é legal perceber é o seguinte. Aqui, ó, a gente tampou o fundo da cidade, tampou a imagem de fundo, por quê? Nessa imagem que eu estou trazendo, tem essa informação em branco aqui, tá vendo?
Essa informação, essa imagem é um JPEG. JPEG não tem como fazer ele sem fundo, com fundo transparente. Ele sempre vem com um fundo branco, né, onde, né, estaria transparente, você imagina assim, ele vai transformar em fundo branco o JPEG. Ele não tem a capacidade, né, a possibilidade como arquivo de ter uma imagem sem informação em determinada área, diferente do PNG, né, que aí a gente fala um pouco mais para frente quando for necessário. Mas seguinte, então, se eu entendi que a resolução que importa para esse exemplo que eu estou fazendo é a resolução da foto, como que eu faço então para minha área de pintura, que é minha área de trabalho, ela se ajustar em relação à foto, e não a foto do Mark Wahlberg, e não da cidade aqui. Como eu faço isso? É bem simples, ó. Eu posso pegar essa ferramenta aqui de corte e ajustar aqui, ó. Mas às vezes pode ser que eu tenha dificuldade de encaixar ali o branco certinho naquilo, mas aqui funcionaria também. E aí eu apertaria Enter que ele faria essa alteração, tá? Mas eu não vou fazer isso dessa maneira. Eu vou fazer de uma maneira mais interessante, que é a seguinte. Se você tiver com o cursor do mouse aqui perto da foto e apertar qualquer camada com o Ctrl acionado, ele faz com que faça uma seleção ao redor dos elementos que compõem essa camada, que no caso é essa foto retângulo. Tá vendo que ele, na hora que eu fiz isso, ó, eu segurei o Ctrl, apareceu junto com minha mãozinha do cursor um quadrado simulando uma seleção. Se eu clicar, ele seleciona. E a seleção é representada por essa linha piscante aqui, e a gente vai usar ela também várias vezes. E se com uma seleção acionada, quer dizer, ativa na minha tela, piscando ainda, eu clicar aqui, ó, automaticamente essa ferramenta entende que aquela seleção é o corte que você quer fazer. E aí você aperta Enter, OK, né? Confirma de novo. Aí o que aconteceu? A minha área de trabalho se ajustou à foto da camada 1. Só que eu vou voltar aqui porque eu fiz uma coisa errada, tá? Que eu vou explicar. Reparem o seguinte, que também é uma função muito importante do Photoshop. Toda ferramenta que eu seleciono, aparece aqui debaixo do menu um outro menu. Mas esse menu é personalizado para cada ferramenta. E entendendo e lendo com calma esse menu que aparece para cada ferramenta, a gente descobre muitas funções diferentes. E a que eu quero ressaltar é que quando eu clico na ferramenta de corte, olhem essa opção aqui, ó, excluir pixels cortados. Então, se eu quero que ele corte a partir desse formato aqui, tudo que tiver fora, se essa função tiver marcada, vai cortar. E não é o que eu quero. Porque se eu fizer isso, a foto da cidade vai perder essas informações. E eu vou precisar delas para ajustar aqui dentro da minha prancheta, da minha área de pintura aqui, ó. Esse quadrado que está sendo formado. Então eu tiro essa seleção para não perder essa informação. Ok. Daqui a pouco vocês vão ver por que foi importante eu marcar isso. Agora aqui, desculpa, deixa eu beber um pouco d'água, só um momento. Ok. Agora aqui, como eu faço então para tirar o branco dessa imagem? Opa, desculpa. Opa, Como que eu faço para tirar o branco dessa imagem? Tem uma função muito simples e que funciona muitas vezes com essa imagem em still, que é o fundo branco, que é justamente feito para ser fácil fazer isso. Essa foto provavelmente deve ter sido usada em vários filmes que ele participou. Evento, enfim, qualquer coisa que ele tenha, que ele esteja presente, ele deve fornecer um arquivo para as pessoas. Muitos
artistas têm esse tipo de foto, justamente para você colocar ele em uma composição, em algum cenário, em alguma ideia assim. Mas beleza. A ferramenta que eu quero mostrar para tirar esse fundo branco é essa daqui, ó, a varinha mágica, a tecla W do teclado. E é a quarta ferramenta aqui de cima para baixo, tá? Essa ferramenta, o que ela faz? Ó, cliquei nela, o cursor vira uma varinha mágica, tá vendo? E é legal lembrar que o primeiro ícone do Photoshop, a primeira identidade do Photoshop era muito focada em mago, em mágica. E essa deve ser uma das ferramentas primordiais do Photoshop, porque é ela que permite você selecionar uma área com a mesma cor. Tá vendo que ele selecionou toda a área em branco aqui? E a gente pode deletar com a tecla do teclado mesmo. Ó, eu deletei o branco dessa foto. Ó. Se eu tirar a camada de cidade, vocês vão ver que a transparência simbolizada por esses quadradinhos e o branco aqui ainda presente. Tá? Então, como é que eu faço para selecionar a ferramenta de seleção a de Photoshop? Tá vendo que ela faz a seleção e a seleção é aquele estilo de traço piscante, ó. Tá vendo? Que é o mesmo que acontece quando eu seleciono a camada aqui. Toda vez que eu falar de seleção, é essa informação que é importante. É quando a área que você deseja trabalhar, excluir, enfim, várias funções que a seleção tem que estar piscando, tá? Aí eu clico, para me adicionar mais seleções nessa, né, piscando junto, se eu clicar aqui, ó, opa, na ferramenta varinha mágica ainda, e segurar a tecla Shift, eu vou adicionando informação a essa seleção. Então eu segurei o Shift, ainda com a seleção piscando aqui, e apareceu um mais, eu cliquei nesse branco aqui. Dá para me tirar também. Se eu quiser apagar a seleção, ó, segurando Alt, dá a opção de menos. Ó, ou mais. Mas aí beleza. Todas as duas selecionadas, eu posso vir aqui e simplesmente deletar. Recorte perfeito, né? A gente pode dar um zoom aqui, mas vocês vão ver que a imagem vai estourar por causa da resolução dela, né? Então é por isso que é importante. Eu adaptei a resolução à imagem que ia ficar em primeiro plano, né? Eu adaptei o corte e não ampliei a imagem, né? Eu obedeci a relação de tamanho que ela tem. Em 100%, ó, em relação ao meu monitor, é esse tamanho para a gente ver a resolução ok. Eu vou adicionar a cidade aqui, ó. Já ficou legal, né? Tipo, tá massa, né? Tipo assim, não sei pra que vai ser isso, mas aqui pode vir o nome do filme, ou dividir as cores, ou colocar uma cidade, uma floresta. Aí vai a imaginação. Eu só tô fazendo um exemplo muito simples. Ficou aquela clássica foto de quem às vezes posta no Facebook. Ai, gente, estou me divertindo muito em Nova York. É, exato. Aqui é Nova York em sonhos, né? Ver que é montagem, é. Mas se vocês repararem, assim, não sei se vocês percebem, mas muitas capas de filme é tipo, eles tiram o personagem do nada, assim. O, Botam um elenco meio que numa situação. isso, o Bruce Willis em todos os filmes que ele aparece, parece que é a mesma foto, é o mesmo banco de dados. Reparem depois, ele sempre tá assim, ó, com a cara meio preocupada, olhando pra cima. Enfim, ele tá em vários assim. É verdade. Mas isso depende da ideia, né? Tipo, às vezes a pessoa quer que fique brega, assim, intencionalmente. Então, né? Fazer o quê? Né? É, é muito pai, né? Exigir ali uma capa bem mais legal, né? Sempre. Eu defendo muito as capas dos filmes, cara. Eu, assim, defendo muito mesmo. Mas vamos lá. Se fosse o Vin Diesel aí, Hã? se fosse o Vin Diesel aí, seria o Velozes e Furiosos 10 já. Isso, exato. Exatamente. Olha que legal. Vocês lembram que eu cortei a imagem sem perder os pixels que estavam fora? Aquela função que eu marquei?
Se eu quero dimensionar essa imagem da cidade, quer dizer, diminuir ela, que eu sei que tem mais informação aqui, eu aperto Ctrl T. Eu não sei muito como acessar essa função se não for assim. É Ctrl T. Por quê? Ele marca um quadrante no objeto que tem nessa camada, que no caso é essa imagem. E aí a gente consegue ajustar. E no Photoshop, pelo menos o meu aqui, o mais recente, ele faz o contrário do Illustrator. Vocês lembram que o Illustrator, para manter a proporção, eu tinha que apertar Shift? Aqui no Photoshop, ele mantém a proporção automaticamente. E se eu quero distorcer, eu seguro o Shift. Aí eu consigo distorcer. Espera aí. Tá vendo? Vai, Shift, segura. Vai dar certo. Opa, o meu computador tá muito louco. Ó, eu tô com o Shift pressionado. Aí ele distorce. Faz, velho. Pera aí. Não, ele fez o contrário aqui, me contrariou. Eu apertei o Shift, ele somente tirou a função de ajustar proporcionalmente. Mas é o contrário, se não funcionar um, segura o Shift, no caso aqui agora, que ele está fazendo igual o Illustrator e mantém na proporção. Aí eu arrasto essa extremidade aqui, ajusto aqui, clico aqui na quina, desculpa, clico na quina, seguro o Shift e arrasto também para ajustar, aí eu consegui, né? Tomar, Oi, tem nenhum tipo de tabela que tem algumas funções das teclas, não? não, deve ter na internet, a gente pode pesquisar depois. Mas deixa eu te falar, sinceramente, é poucas que eu uso. Eu ainda gosto de clicar aqui, ó. Pode ser que várias vezes eu uso atalhos e nem vejo que eu estou usando, por costume. Por quê? Se você deixar o cursor um pouquinho em cima da imagem, vai aparecer, ó, o nome e a tecla que você tem que apertar. Aí então não precisa ir decorando, sabe? Você pode com o tempo se habituando. Ó, eu uso muito conta-gotas em alguma ocasião. Aí eu sei que é a tecla I. Ah, eu uso muito a ferramenta Zoom. Aí é Z. Então, tá vendo? Ele é meio explicativo. E aqui também, ó, você vai perceber que no menu ele também aparece vários atalhos aqui, ó. Tá vendo? Já escrito aqui, ó. No meu caso está no Mac, né? Então tem uma linguagem um pouco diferente. Opa, deixa eu sair da tela. Mas aí você vai se habituando. Então pode pegar uma tabela assim, mas não precisa ficar assim, né? Tipo, igual o videogame, a gente decora os golpes, né, dos personagens e fica igual louco. O Photoshop eu quero que vocês entendam mais a função dele. E vocês também vai ser útil essa ideia que eu estou passando. Por quê? Vários programas, aplicativos, até mesmo um site que trabalha com edição, que a gente tem muito site aí que é quase um programa, né? Eu acho que eu até citei um. Tem o Canva também e vários outros aplicativos. Ele tem uma linguagem muito parecida, tá? Então, é melhor você entender o porquê do que ficar apegando aos atalhos. Mas vamos lá. Agora, vamos reparar aqui. Eu tenho a cidade, né, ajustada já no quadrante que eu defini, né, de área de trabalho. E tem aqui a camada do modelo aqui. Se eu clicar nessa camada com essa ferramenta ou apertar o Ctrl T, eu tenho tanto a opção de aumentar, diminuir, como, né, posicionar, ó. Olha que legal. Eu recortei o objeto, aí ele está solto aqui, ó. A partir disso eu posso colocar ele em qualquer lugar, né? Ou eu posso até mesmo duplicar ele e ter um segundo ele, no caso aqui. E aí esse segundo ele eu quero maior, assim. Vai estourar a resolução, mas eu só estou mostrando um exemplo, né? Ó. Aí eu quero falar dose dupla, enfim, aqueles filmes de comédia bem pastelão, né? Ou me clonaram, alguma coisa assim.
Enfim, ou fazer uma composição aqui muito massa de vários dele aqui, e depois mudar a cor da camisa, enfim. Mas aí entra em outra seara, assim. Eu quero mostrar inicialmente eu quero que você se atenha a essa ideia de que eu posso trazer qualquer imagem e recortar ela e trabalhar com essa ideia de como ela se comporta em relação à outra e dessa maneira criar um diálogo, né? Se eu voltar lá nos sites agora aqui que a gente abriu de exemplo, deixa eu ver se tem algum aberto aqui ainda. Outro Max, Oi, Christian, a internet dele caiu aí de vocês. só um momento. Onde está? Onde está? Opa, vai abrir outro programa aqui. Não tô vendo vocês mais, cadê? Eu já tô lá. Tô aqui. Só um momento. Uf, gente. Nossa, vocês estão acompanhando aí, né? Pela tela a demora que é aqui, às vezes. É engraçado é ver dois de você, um na minha tela e um na sua tela, refletindo você na sua tela, meu Deus, que Uma psicodelia. Deixa eu ver, tá vendo? Eu clico e esse programa ele demora a responder. Vou fazer o seguinte, já vou aproveitar para a gente fazer um intervalo, então. 8h45, né? A gente volta. E daí a gente continua. E aí, peraí, entrou aqui. Finalmente. Christian está sendo aceito em algum momento. Vai, 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 vai. Beleza. Eu vou encerrar aqui por enquanto, mas deu para entender, né? Agora a gente tem um objeto, ó, que a gente pode fazer qualquer coisa, inclusive rodar ele aqui, ó. Essa mesma Ctrl T que acessa essa edição de proporções, também se eu chegar o mouse até a extremidade bem depois, assim, ó, aparece essa curva. E essa curva faz com que você rode o objeto. Se eu segurar o Shift, ele vai rodar em ângulos retos, tipo de 5 em 5 graus. Se eu soltar, eu vou ter liberdade de rodar da forma que eu quiser. E tem outra coisa aqui também legal, que é esse aqui, ó. Ctrl T, tá vendo esse quadrante aqui, esse tracinho aqui no meio da imagem? Eu tenho como arrastar ele aqui, ó. E dessa forma, colocar bem na extremidade dele aqui, ó. E dessa forma, eu vou... Opa, peraí que ele saiu de lá. Aqui. E dessa forma, na hora que eu rodar, ele vai entender aquele eixo que eu marquei lá. Ele vai rodar a partir dele. Como, por exemplo, eu posso fazer esse aqui, ó. Um aqui. Eu vou copiar essa... Opa! Vou duplicar a camada. Rodar ele aqui. Opa! Distorceu ele. Não rodou. Vou rodar ele. Colocar esse aqui. Mais um. E rodar ele aqui. Eu não sei o que eu quero dizer com essa montagem, mas eu posso brincar com a repetição aqui. Então, cada camada, cada duplicado, cada cópia que eu fiz, né, da camada gerou uma camada nova, tá? Então, eu vou encerrar esse primeiro exemplo aqui e depois eu vou para um exemplo mais pensado.